84. Salmo de número 84. Abra sua Bíblia, deixe ela aberta nesse salmo. Meus irmãos, antes de nós lermos o salmo, eu quero fazer um apanhado bíblico até o salmo, para lermos depois. E você talvez vai ter uma visão do salmo melhor, se nós fizermos isso. Vamos fazer uma breve caminhada lá do Éden, até chegar no salmo. Então nós vamos ficar aqui até meia-noite. Não, será rápido. Nós sabemos que Deus criou o mundo em 6 dias, não é? Deus cria todo o cosmos, todo o universo, tudo que você, segundo o cientista, a gente não vai chegar no fim do universo. O cientista, nós não sabemos. Não tem como a gente conversar e discutir essas coisas. Mas nós sabemos que Deus criou tudo até o 6º dia. E aí no 7º dia diz que ele descansou. E entregou e deixou esse dia para que o homem, nesse dia, juntamente com toda a criação, adorasse o Senhor. Era o dia da adoração. Então o homem chegava à presença de Deus. Deus encontrava com o homem e o homem estava ali para adorar, governar sobre todas as coisas. Ele era, vamos dizer assim, entre aspas, o rei sobre a criação, e ele deveria adorar o Senhor. O homem peca, é expulso da presença de Deus. Deus coloca os querubins e o homem não pode voltar mais para a presença de Deus. Guarde isso. O homem não pode mais chegar na presença de Deus. A partir daí, se você for lendo a Bíblia, você vai encontrar sempre esse mesmo fato ocorrido. Vai se repetindo. Deus expulsando os homens. O homem tenta chegar a Deus via Torre de Babel. Deus vai lá e confunde a língua dele e expulsa eles. Deus expulsa Caim depois dele matar Abel, e Deus leva o povo para o cativeiro, e Deus vai, e nós vamos encontrar sempre isso na Bíblia, Deus expulsando o homem. Mas também nós encontramos na Bíblia Deus voltando ao contato com o homem. Então Deus aparece para Moisés, aí nós estamos lá na frente, Deus aparece para Moisés, Deus aparece para Abraão, Deus aparece, vamos voltar lá atrás, Deus aparece para Abraão, Deus aparece para Jacó, ele desce, Jacó vê, ele começa a ter contato com o homem, e aí nós vamos chegar lá no deserto, quando Deus aparece a Moisés na sarça. Moisés chega na presença de Deus, Deus fala com ele: não chega até aqui, porque a terra que você está pisando é terra santa, você tome cuidado, não chegue aqui. E aí no deserto Deus faz uma coisa que é muito interessante. Deus manda construir o tabernáculo, e ele diz que ele iria morar no tabernáculo, que ele se faria presente no tabernáculo, ele estaria no meio do povo. Nessa altura, o povo já não queria chegar diante de Deus, porque se chegasse diante de Deus, morria. Tanto é que eles falam com Moisés assim: suba no monte, ouça o que Deus tem que falar e fale conosco, nós não vamos subir lá não, e ficaram embaixo. Eles não se aproximavam de Deus, porque eles já tinham medo do que aconteceria com eles. Aí Deus faz o tabernáculo, Deus manda fazer o tabernáculo, estabelece as regras de como se chegar na presença dele.
E aí o sumo sacerdote começa a chegar na presença de Deus. Depois do tabernáculo, Deus fala com Davi: você vai construir a minha casa. E Davi ajunta tudo, mas em função do que Davi era, de como Davi era, a gente não vamos entrar aqui nessa questão também. Davi não pode construir o templo. Salomão constrói o templo e consagra o templo, conforme nós vemos lá em 1 Reis capítulo 8. Ele consagra o templo a Deus. Até aí nós já sabemos que lá nos dias de Moisés, ele já tinha dado a lei, e ele fala: olha, vocês precisam de vir da minha presença, vocês precisam de vir adorar, eles precisam de vir adorar. E aí ele estabelece as festas, e o judeu que entendia isso, de que o homem tinha sido colocado para fora da presença de Deus, e que agora Deus havia construído uma casa entre os homens, e que os homens podiam se achegar diante de Deus. E aí ele estabelece as festas. Repare uma coisa, era uma festa chegar na presença de Deus, era algo extraordinário. Aí tinha a festa da lua nova, tinha a festa da Páscoa, tinha a festa do tabernáculo, que eram as grandes festas que o povo tinha que ir, se apresentar, porque iam para a festa, se apresentar diante de Deus. Vamos ler o Salmo? Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O salmista está andando pelo deserto, pelas estradas, para ir a Sião, encontrar com Deus. O salmista está indo encontrar com o Senhor. E aqui, meus irmãos, algumas coisas nesse texto que eu gostaria que nós pensássemos. Primeiro, os versículos de 1 a 4 nos mostram essa aspiração pela presença de Deus. Ele deseja estar na presença de Deus. O termo aí amável significa agradável ou amado. Pode significar as duas coisas. Ele diz como é agradável e como é amável estar nos teus tabernáculos. Essa palavra tabernáculo significa o templo, que está aí no versículo 2. Ele está dizendo, eu quero estar no templo do Senhor. O salmista está faminto pela presença de Deus. Ele tem fome. Ele tem desejo. Ele aspira e suspira. Ele diz, ele suspira pela presença de Deus no templo.
Ele suspira, é como se ele estivesse andando e imaginando, eu estou quase chegando, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar na presença do Senhor. Meus irmãos, aquela consciência de que o homem, por causa dos seus pecados, ele não pode chegar na presença de Deus, e agora eu posso chegar, porque Deus construiu uma casa no meio do seu povo, e Ele está lá me esperando, eu estou indo para lá. Ele suspira, ele inveja aqueles pássaros, aquelas andorinhas que conseguiam entrar no templo e de alguma forma fazer os seus ninhos ali por perto. Ele diz, o pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si. Às vezes a gente acha que ele está falando que o pardal lá no meio do mato, não, aqueles pássaros de alguma forma, eles chegavam diante do templo e ficavam por ali, eles moravam ali. Ele está dizendo assim, olha, os pássaros encontraram a casa do Senhor, os altares do Senhor. Eu desejo os altares do Senhor, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ele invejava os pássaros que acharam descanso no templo. Ele queria um lugar para habitar. Ele diz isso, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvo-te perpetuamente. A ideia de permanência constante, habitar com Deus leva ao louvor constante. Ele dizia, eu queria morar constantemente na tua casa, eu queria habitar aqui na presença do Senhor. Meus irmãos, o salmista está sonhando e desejando aquilo que Adão perdeu. O Éden, habitar na presença de Deus. E aí ele vai, a partir do versículo 5 até o versículo 7, ele vai falar o quanto é abençoado aquele que busca. Aí ele vai dizer, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Ele está falando de caminhos, aquele homem que está caminhando, ele diz, ao qual passando pelo vale árido, pelo deserto, eles são felizes, são aqueles que descobrem que o Senhor é seu libertador, e que desejam partir em peregrinação rumo a Jerusalém. Ele está dizendo assim, como são felizes, como nós somos felizes por podermos andar até Jerusalém, andar até Sião, estar na presença de Deus. Irmãos, a gente lê, relê, canta salmos de romagem, mas a gente não entende quase nada da razão porque aquelas pessoas andavam naquelas terras áridas, naqueles lugares difíceis, quilômetros e mais quilômetros, cantando, porque eles sabiam que estavam indo para a presença do Deus eterno. Eles sabiam para onde eles estavam indo. Eles sabiam. E aí a jornada difícil, mas essa jornada difícil não era motivo de desânimo, era motivo de ânimo, era motivo de se ter esse, eu vou chegar lá, é um animando o outro, vamos cantando, vamos embora que nós vamos chegar lá, está chegando o momento da festa. Qual festa? Não é a festa da cidade, não é a festa, é a festa do encontro com o Senhor. Era isso que ele cantava. O que motivava era chegar diante do Deus em Sião. Lembrem-se, meus irmãos, que Sião tem tudo. Sião é em Sião que Deus constrói a sua morada, é em Sião que Jesus morre, é em Sião, é Jerusalém, é a cidade da paz, é lá. E como diz alguns pensadores, é lá que todas as coisas aconteceram.
É lá, no Monte Sião. É para onde eles estão indo. Os versículos 8 e 9, ele vai falar sobre ele faz uma oração pelo ungido. Ele fala que Deus é o escudo do rei e também o escudo do seu ungido. Aqui tem diversas interpretações, mas eu gosto de ver esse texto como Deus sendo o escudo do seu ungido, aquele que ele enviaria, aquele que ele protegeria, aquele que viria, o descendente de Davi, o rei verdadeiro, Senhor Jesus. É isso que ele visualiza. Ele tem um ungido. E esse ungido é protegido dele. Ele faz essa oração. Os versículos 10 a 12, ele vai pedir uma bênção por estar na presença do Senhor. Ele diz: pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Meus irmãos, note que ele está dizendo, um dia, ele está caminhando para Jerusalém, ele fala: Senhor, um único dia, na tua presença em Sião, vale mais do que 3 anos, em qualquer outro lugar. Um dia na presença do Senhor vale mais do que 3 anos em Cancún, em Paris, no Rio, ou qualquer outro lugar que você admire, que você ache bonito, que você queira passar, sei lá, um mês. Não vale nada diante de um dia nos átrios do Senhor. Um dia vale mais do que 3 anos. E quando ele fala em 1000 aqui, meus irmãos, na verdade ele não está falando somente de 3 anos, ele está falando a vida toda. Nas tendas da perversidade não valem um dia na presença do Senhor, um único dia. E ele caminha com essa certeza de que é melhor estar na presença do Senhor do que em qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar. E o motivo disso, meus irmãos, está no versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor Deus é que ilumina. O Senhor Deus é que aquece. O Senhor Deus é que me traz alegria da alma. Ele é melhor, Ele é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Repare, meus irmãos, que ele está dizendo que não é que ele é o Deus da glória, ele dá graça e glória. Aí Paulo vai dizer, né, que nós caminhamos de glória em glória. Nós estamos tratando disso na escola dominical. A glória que Deus comunica, a glória que Deus dá para aqueles que estão na presença dele. Aí ele vai dizer: o Senhor, o motivo pelo qual eu quero passar um único dia na presença do meu Deus, é porque o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega os que andam retamente. Ele está dizendo, ele não sonega nada para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que estão e que desejosos de estar na presença dele. Então ele vai fazer, ele dá esse motivo, e aí ele vai encerrar o salmo dizendo: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia, feliz o homem que confia no Senhor e que caminha buscando ao Senhor. Aqui, meus irmãos, nesse texto nós vamos encontrar algumas coisas sobre Deus que nós precisamos de aprender. Primeiro, que Deus é um Deus presente. Hoje nós não precisamos de ir até uma casa de Deus, porque hoje Deus é presente, e aí nós negligenciamos uma verdade que o salmista não tinha, de que aquela promessa de Jesus: eu virei, habitarei, eu estarei convosco todos os dias da vida. Eu estarei com você, eu farei em ti morada, o Espírito Santo está em nós. O que nós não entendemos é que nós temos que caminhar para o 7º dia, o dia que Ele criou para a sua adoração, o dia que nós nos reunimos como povo. O salmista sabia que ele tinha que andar aquela distância longa para estar nas festas de adoração. E nós, meus irmãos, negligenciamos isso.
nós negligenciamos. Nós às vezes trocamos um dia na casa do Senhor por algumas horas, fazendo algumas coisas. Não é nem por 1000 dias, é por algumas horas. Nós trocamos um dia nos átrios do Senhor por algumas horas. Hora de descanso, hora de assistir, sei lá, um futebol, hora de, não, que hoje eu não quero, eu não estou bem espiritualmente, eu estou cansado. Se falasse isso com esse salmista aqui, ele é capaz de matar. Vocês estão ficando malucos? Não é assim não. Então nós temos um Deus presente. Nós temos um Deus, meus irmãos, que tem uma palavra aí nos teólogos, nós temos um Deus que é imanente. Essa expressão significa um Deus que se comunica. Um Deus que revela, um Deus que se mostra, um Deus que transfere aquilo que Ele é para nós. Para aqueles que andam na presença dEle, para aqueles que buscam a presença dEle, aqueles que estão nele. Por isso, a palavra do Senhor diz que nós vamos encontrar diversos textos na palavra, que Ele satisfaz, Ele nos dá a única coisa muitas coisas que nós não podemos comprar. Ele nos dá paz, Ele nos dá alegria, Ele nos dá descanso, mas a gente tem que aprender a descansar em Deus. Não, nós corremos, nós agimos, nós queremos fazer, nós queremos que as coisas aconteçam assim, aconteçam assado, e esquecemos que só nele nós podemos descansar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu fardo, o meu jugo é leve e suave. Se você está cansado, se você está estressado, se você de alguma forma não está vivendo de forma leve e suave, tem algum problema. Porque diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se Ele não aliviar a minha alma, tem alguma coisa errada. E não está nele o erro. Não está. Porque Ele é Deus. Ele cumpre sua palavra. E o salmista entende isso. Ele sabe que Ele é um Deus imanente. Ele sabe que Deus comunica a sua glória. Ele sabe que Deus nos dá isso. Por isso, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com a tentativa de demonstrar por conhecimento, até da própria palavra e do próprio Deus, aquilo que Deus quer. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque isso ressoa naquilo que Jesus diz do fariseu: você pinta você lava o exterior do copo, que todo mundo vê que está limpo, mas o interior você não cuida dele. Você pinta o sepulcro, todo mundo vê, está pintadinho, bonito, mas o interior ninguém vê. Eu nunca vi o mundo aplaudindo crente, porque ele é, por exemplo, um homem que não adultera. Porque ele é, por exemplo, uma mulher que é séria no seu casamento. O mundo não aplaude nem crente por causa disso, não. O crente está sendo aplaudido porque não rouba. Nem isso não, meus irmãos. Não roubar, não adulterar, ser honesto, isso é obrigação de todo mundo. O mundo quer saber
Qual é a nossa esperança? Qual é a relação que nós temos com o nosso Deus, que vai gerar algo diferente? É isso que o mundo quer saber. O mundo quer saber o que é que mudou no seu interior. O mundo não quer saber dessas coisas todas que nós devemos ser: honestos, trabalhadores, bons maridos, boa esposa, bons filhos. Nós devemos ser, mas não por uma ação externa, mas por algo interno que aconteceu dentro de nós. E isso só acontece no dia que nós entendemos que nós temos um Deus imanente e que nós nos relacionamos com Ele, e Ele aplica tudo aquilo que Ele é no nosso coração. Meus irmãos, Deus é a única fonte de satisfação, é o que esse texto nos mostra. O que ele está dizendo é o seguinte: na hora que eu chegar lá, na hora que eu estiver na casa do Senhor, na hora que eu estiver junto lá, eu não vou poder entrar, porque ele não era um sacerdote, porque se ele fosse um sacerdote, ele tinha que estar lá. Ele não era um sacerdote, ele tinha que chegar no pátio externo, mas ele estava ali. Na hora que ele estivesse lá, ele sabia que a fonte de toda satisfação, de toda alegria, procedia do Senhor. Nós somos insatisfeitos porque nós não buscamos na fonte certa. Nós buscamos em marido, em mulher, em filho, em carro, em poupança, em aplicação bancária, no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, no vereador. Tudo isso é cisterna rota. A mulher que já tinha 7 maridos e o que você tem não é seu. Aquela lá no capítulo 4 de João, que Jesus pede a ela água. Jesus diz a ela assim: se eu te der a água que eu te der, se você beber, você nunca mais terá sede. Ela não entendeu nada. Ela falou: Senhor, me dá dessa água aí para mim não ter que voltar aqui para carregar esse balde, sei lá o que ela estava carregando. Me dá dessa água. E Jesus vira para ela, dentro naquela fala, e diz para ela assim: vai lá e chama seu marido. Ela falou assim: eu não tenho marido. Ela falou assim: certo, você já teve sei lá quantos, e o que você tem não é seu. Meus irmãos, aquela mulher buscava água em relação com outros homens. Ela buscava satisfazer o desejo do coração. Mas Jesus diz a ela: olha, se você não beber da água que eu te der, você vai continuar com sede. Eu tenho que te dar a água. O grande problema nosso, meus irmãos, que nós não entendemos que Deus é a única fonte de satisfação. O coração do homem tem um buraco que nada enche ele. O sujeito pode casar com 10 mulheres, com 20 homens, ele pode ter 200 filhos, ele pode ter o que ele quiser, ele pode ter casa, ele pode ter emprego, ele pode ter salário alto, ele pode ter carro, ele pode ter grandes fortunas, que isso não enche o buraco do seu coração, porque o buraco do coração dele é do tamanho de Deus. Do tamanho de Deus. É ilusão a gente achar que nós vamos ser felizes fazendo isso ou fazendo aquilo, ou com fulano sendo assim, sendo assado, eu sendo assim, sendo assado. Aí você vai para o psicólogo, para o psiquiatra, vai fazer um monte Não tem nada contra a profissão de psicólogo nem de psiquiatra. Não tem nada contra. Se quiser ir, pode ir. Eu estou querendo te dizer só uma coisa: eles não vão encher o buraco do seu coração, porque a satisfação nossa só encontramos em Deus. E o salmista sabe disso. Ele diz: eu vou chegar lá, eu estou indo para lá, eu vou estar na presença dele. Uma coisa que nós temos que aprender nesse texto é que Jesus abriu o caminho para a entrada na presença de Deus.
O véu que Deus mandou colocar para ninguém entrar no Santo dos Santos foi rasgado no dia que Jesus morreu naquela cruz. O texto que nós lemos em Hebreus diz que nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos em nome do Senhor. Nós podemos chegar na presença de Deus, porque hoje nós somos o templo. A igreja do Senhor é o templo. Ele é a morada de Deus. O grande problema nosso é que nós não entendemos nada disso. O que esse texto nos ensina sobre o homem? Somente em Cristo o homem pode chegar na presença de Deus. Não tem outro caminho para se chegar na presença de Deus. Não tem outra forma. É só Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem vida fora de Cristo. As pessoas vegetam por aí afora. Não, porque eu não sou crente, então eu posso fazer o que eu quero. Eu sou livre. Mentira. É escravo, é morto nos seus delitos e pecados, segundo a palavra do Senhor. Está morto nos seus delitos e pecados. Está escravizado por um monte de coisa. Só quem está em Cristo Jesus pode chegar na presença do Deus vivo. Fora de Cristo, ninguém chega na presença do Senhor. E o texto também nos leva a entender que aqueles que não querem Deus e que odeiam a Deus, esses vão ficar sofrendo por aí. O que fazer com esse texto? Primeira questão que nós temos que aprender com esse texto: qual é a nossa aspiração para com Deus? Você suspira para estar nos átrios do Senhor? Você tem ansiedade, não aquela ansiedade pecaminosa por causa das coisas do mundo, mas aquela ansiedade, eu vou estar na presença do Senhor? É melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. Meus irmãos, tem gente que troca a casa do Senhor por cama. Não, eu tenho que dormir. Eu fico olhando pensando, meu Deus. Qual a nossa aspiração? Você tem fome pela presença do Senhor? Você tem fome? Ao ponto de você dizer assim, não, eu não vou, Senhor, sacia minha fome. Estou dizendo aqui que você tem que ficar sem comer, não. Estou dizendo que você tem que ter fome de Deus. As dificuldades te impedem de chegar à presença de Deus? O salmista diz que ele andava pelo deserto para chegar à casa de Deus. Como é que se trata isso? Está difícil, está assim, está assado. Qual o lugar melhor da sua vida? Qual é o lugar melhor da sua vida? Talvez você diga que o lugar melhor para a sua vida é uma viagem que você sonha em fazer, morar no lugar tal, ter isso, ter aquilo. Meus irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. O melhor lugar para nós é no paraíso. O melhor lugar para nós é estar na cidade santa. O melhor lugar para nós será o novo céu e a nova terra. Não existe nada neste mundo que possa substituir um dia na casa do Senhor. Esse é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo não é o lugar mais belo e mais maravilhoso que o homem possa ter construído, ou que a própria criação de Deus, o próprio Criador tenha feito. Nada é melhor do que estar na presença de Deus.
Hoje nós não temos o templo para Jerusalém, aonde nós devemos ir, porque o próprio Senhor Jesus disse: eu vou destruir esse templo e vou criar um outro templo, vou fazer um outro templo em 3 dias. O que ele está dizendo? Ninguém mais precisa de andar pelo deserto, por aí afora, para vir encontrar com Deus aqui nesse templo. Eu sou o templo. Eu sou o templo. Hoje, meus irmãos, nós não temos que ir a Jerusalém, mas o dia do Senhor permanece, o dia do culto ao Senhor, o dia em que nós cultuamos o Deus, e nós faremos isso, meus irmãos. A gente vê isso lá no Apocalipse, nós vimos no Apocalipse, quando o Senhor... Apocalipse, o anjo João disse que ouviu uma voz do trono e depois uma multidão que cantava, uma multidão que adorava. Se nós não conseguimos adorar o Senhor hoje, se nós não conseguimos cultuar o Senhor hoje, por que nós vamos? Como é que nós vamos? Se nós temos uma promessa de que estaremos cultuando o nosso Deus. Se você não gosta do culto hoje, como é que você vai gostar do culto quando Jesus voltar? Se você já não gosta dele hoje, por que você vai gostar depois? Se você não anseia Deus hoje, por que você vai ansiar depois? Às vezes você cultua a Deus e serve a Deus porque você tem medo de ir para o inferno. Você vai para o inferno com medo do inferno. Porque você não serve a Deus porque tem medo do inferno. Você tem que servir a Deus por aquilo que Ele é. Você tem que desejar Deus. Você tem que ansiar pelo Senhor. Você tem que ler um salmo desse e entender quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Irmãos, nós devemos suspirar e desfalecer pela esperança que nós temos de estar junto com o nosso Deus. Não tem nada nesse mundo que pode roubar isso de nós. Nada pode roubar isso de nós. Esse desejo pela presença de Deus, pela eternidade com Deus. Tem gente que fala assim: não, eu não quero que Jesus volte agora não. Mas por quê? Não, porque eu ainda quero conhecer Los Angeles. É mesmo? Você quer que Jesus retarde a volta dele porque você quer ir a Paris? Porque você quer ir no Rio de Janeiro? Você ficou doido? Ou doida? Você é maluco? Ah, não, eu quero ver o meu neto nascer. Ah, então você prefere esperar seu neto nascer do que ver o Deus eterno? Do que ver Jesus? Irmãos, a melhor coisa na vida é a morte. A morte é maravilhosa. Vocês acreditam que se eu morresse aqui agora, na presença de vocês, era só buscar o caixão, colocar aqui e fazer o culto fundo de manhã? Mas se eu morresse aqui agora, hoje mesmo eu estaria com o Senhor no paraíso. Que maravilha! Nada no mundo é melhor do que isso. Ah, porque eu quero viver não sei quantos anos. Meus irmãos, eu quero viver a eternidade com o meu Senhor. Pardal encontrou casa e adorinha ninho para si, onde acolho os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Rei meu e Deus meu, eu encontrei os teus altares. Nada é melhor
do que isso. Quero que você feche seus olhos e ore. Faça uma reflexão rápida aí no seu banco. Reflita uma coisa. Você pode decorar esse salmo e cantar ele? Você pode cantar esse salmo? Pense nisso. Depois dessa oração, nós vamos orar aqui de alguns instantes, silenciosamente, fazendo uma reflexão, e depois nós vamos cantar. E cante, realmente crendo no que você está cantando.